Olá, amigas, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula especial e hoje nós contamos com a participação da psicóloga Ana Cláudia, ela que tem uma vasta experiência nesse universo da psicologia, é tão extenso e cada dia que a gente vai vivendo vão sendo novas descobertas, novos desafios, novas atitudes a serem tomadas com respeito a essa área tão especial da nossa saúde. E vamos contar hoje com a aula dela, de uma forma específica, falando sobre um assunto muito especial, que todos nós precisamos ter uma atenção quanto a ela, que é sobre o nosso bem-estar, sobre o estresse e sobre tudo que está envolvido nesse bem-estar pessoal. Não é isso, Ana? É isso mesmo, Ana Paula. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo essa aula, mas é um prazer muito grande estar com você e a gente poder estar dividindo algumas coisas que a gente tem estudado, tem visto. Infelizmente, não é do modo que eu mais gosto, que é no tete a tete, no dia a dia com as pessoas, onde elas podem perguntar e a gente responder. Essa interação, infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, não dá para ser assim. Então, a gente tem que fazer o máximo que nos é permitido. É esse que é o possível, é esse que é o possível. A gente não pode se chatear com isso. Então, eu vou estar aqui. Não sei se depois a Ana Paula, se quiser, vocês podem fazer contato com ela. Alguém que quiser tirar alguma dúvida e tudo, pode. Eu permito que ela passe meu contato, não tem problema não. Tá bom? Ótimo. Que bom, Bem, Ana, eu obrigada. agradeço, Ana Paula, você ter me convidado. É uma honra poder participar e estar com seus seguidores para a gente poder conversar sobre esse assunto. Bem, eu sou psicóloga já há uns 20 anos de formação, sou, sou formada em outra área de saúde também, e quando essa pandemia permitir, também vou estar formando em nutrição pelo FJF. Bem, e hoje a gente vai falar sobre bem-estar. Especificamente, vamos falar a respeito da questão emocional, que no histórico, né, é sempre uma necessidade da sociedade, do indivíduo, sempre houve, mas agora talvez um pouco mais pelo momento que vivemos. Então, eu queria falar sobre esse bem-estar. E aí eu vou fazer um trajeto para a gente chegar num final, né, um caminho que eu acho que é importante a gente entender. Eu queria que você me desculpasse em algum momento, ficar um pouquinho técnico, o meu objetivo não é esse, mas tem certas coisas que não tem como a gente não falar tecnicamente também para poder abordar, mas eu espero ser o mais clara e compreensível possível, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é sobre depressão. A depressão, a gente depois eu vou falar sobre depressão e ansiedade. Eu trouxe alguns sintomas para a gente poder pensar a respeito, porque eu acho importante a gente poder diagnosticar uma depressão. Hoje em dia se fala muito, os números da Organização Mundial de Saúde são imensos, né? É uma das doenças que mais tem afligido o indivíduo, né? Porém, esses números, no meu ver, são meio contraditórios, não são muito fiéis. Por quê? Porque depressão não é um diagnóstico fácil. Não é qualquer um que faz diagnóstico de depressão, né? Então, tem muita gente sendo diagnosticada que, na verdade, não está com depressão. Tem tantas outras que estão e não conseguem ser diagnosticadas, né? A gente sabe que, como um todo, em várias partes do mundo é assim, no Brasil não é diferente. Muitas pessoas não têm acesso a uma medicina de qualidade, né? Um acesso mínimo aos serviços de saúde. Se a gente fala de medicina, e eu estou falando do psiquiatra, quanto mais do psicólogo, né? Infelizmente, não é de acesso para toda a sociedade. Então, eu queria trazer alguns sinais de depressão, até para que a gente possa atentar tanto para a gente,
quanto para aquelas pessoas que nos rodeiam, para a gente poder ligar uma luzinha de alerta e observar se de repente não tem alguém próximo de nós apresentando esses sinais que a gente pode conversar, orientar e principalmente encaminhar para um serviço de saúde. Eu acho que isso é muito importante. Então, vamos lá. O que é a depressão? A gente tem níveis de depressão, classificações, que eu não vou entrar nesse mérito, mas existe uma frase, uma vez eu ouvia uma classificação que eu achei muito importante. Depressão é excesso de passado. Você já ouviu essa expressão? Excesso de passado? Pois bem, isso é depressão. E aí a gente tem algumas coisas, alguns sinais. Mau humor com frequência. Então, o que eu acho mais importante é que a gente perceba, e isso a gente só consegue fazer com as pessoas que a gente tem conhecimento, que a gente convive, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, aquelas pessoas que têm uma mudança de comportamento. Eu acho que isso chama atenção. Eu não consigo entender que alguém nasce deprimido e vive a vida deprimida, apesar de que nós já temos relatos e relatos de crianças já com quadro de depressão, mas essa coisa do nascer não. Então, o mau humor, a pessoa foi mal-humorada a vida inteira, é uma coisa. A pessoa mudou de comportamento e está tendo apresentação de mau humor com frequência, isso me chama atenção. A pessoa com depressão não vê prazer em hábitos que antes ela sentia prazeroso, né? Então, as coisas que a alegravam agora já não tem mais graça, não tem mais cor, né? Então, a gente precisa ficar atento. Falta de cuidado com a aparência e o asseio. A gente vai ter isso com muita facilidade no caso de depressão. Como a depressão é mais ou menos tipo esse slide, cinza, preto, esquisito, né, na vida dessa pessoa, a cor não está muito presente. Então, essa coisa do se cuidar, e em casos graves de depressão, a gente vai ter pessoas, inclusive, que passam dias, semana, sem tomar banho, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A depressão é presente tanto em homens quanto em mulheres. Mas nas mulheres, a gente, até por uma característica nossa, né, que faz parte basicamente de todas as mulheres, é essa questão do cuidado, a autoimagem, né, isso é muito mais forte com a gente. Então, eu sempre brinco, quando falo sobre depressão, é assim, ó, fulana não tá com vontade de ir no shopping comprar uma blusinha, opa, acende a luz. O quê? Moleque não quer ir no shopping? Moleque não quer ir no salão, dar uma arrumada no cabelo, fazer uma unha. Uma coisa é não poder. Ah, eu até queria ir no salão toda semana, mas eu não tenho dinheiro. Tá, beleza. Essa é uma outra situação, mas não querer, não. Tendo ou não ter dinheiro, eu não quero ir. Tendo ou não ter dinheiro, eu não quero ir comprar uma blusinha nova, não quero dar um corte no cabelo, passar uma tinta no cabelo, isso começa a chamar atenção, né? A gente precisa ficar meio atento, porque isso não é o comum. Perda de peso ou aumento significativo. A gente vai ter as duas situações, e aí já fala de baixo, né? Também a respeito da perda e o aumento significativo do apetite. Por N situações, né? Na depressão a gente vai ter tanto a pessoa que para de comer, como ela para de ver, de ter alegria nas coisas da vida, né? Em várias atitudes, e comer é um prazer, a pessoa muitas vezes também perde o apetite, não tem vontade de comer, e aí perde muito peso. Outras, porque a gente pode ter o quadro de depressão e de ansiedade junto no mesmo paciente. A gente também vai ver que aquela angústia, muitas vezes, o paciente pode buscar tamponar, fechar, anular aquela angústia com comida, das coisas mais comuns que existem na vida, né? Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas começam a comer compulsivamente,
né? E esse compulsivamente não pensa naquela coisa patológica, tá comendo, não, né? É aquela coisa, come aqui, come ali, passou uma hora que almoçou, tá comendo, passou mais uma hora é o lanche da tarde, passou mais uma hora, faz 10 comidas durante o dia. E acaba isso também aumentando o peso e esse apetite aumenta, isso também a gente precisa identificar como algo de diferente. Bem, insônia e hipersonia, também muito comum. Ou o paciente tem insônia, que é basicamente muito típico dos momentos de ansiedade, né? Como a hipersonia. A pessoa quer dormir 12 horas por dia. A gente sabe que cada organismo tem uma quantidade de horas que são suficientes no seu metabolismo para ele estar bem. Mas ninguém precisa dormir 12 horas. Nenhum organismo precisa dormir 12 horas para estar bem. Então, a pessoa que fica, aí que você já vê que, assim, aquela pessoa que você entra no quarto um dia, outro dia, a cama já não é nem mais arrumada, já fica bagunçada porque ela mal levantou, já está indo deitar de novo, né? O que a gente percebe na pessoa com depressão? O sono é como se fossem os momentos de morte. Eu vejo muito assim. O excesso de sono, né? O excesso do dormir é como se você tivesse morto. E na depressão, essa é a vontade de estar morto. Então, como durante o sono a gente não sofre, a gente não pensa, entre aspas, né? Muitas pessoas vão desenvolver essa hipersonia, esse sono, que quer dormir. Isso também traz um isolamento, que a pessoa não está para contatos sociais mesmo. Então, isso acontece muito. A fadiga e a perda de energia. A pessoa com depressão está sempre assim, muito cansado, muito desanimado. Tem uma festa da família, um aniversário na família, nos momentos que a gente não está vivendo agora, né? Mas se vai ter uma festa de família, não quer ir, não está com vontade, né? Todo esse contato social perde muito o valor. Sentimento de desvalorização ou culpa excessiva também, né? Então, assim, não, eu não valho nada, não, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, não, eu não sei fazer nada. Mas isso está acontecendo porque é culpa minha, porque não sei o quê. Então, esse tipo de coisa, a vida é ruim, é porque eu fiz e agora estou pagando, esse estou pagando é muito comum, né? É muito comum de uma pessoa deprimida também. Diminuição da capacidade de pensamento e concentração. Então, a gente vê que pessoas com um quadro de depressão de verdade, ela acaba tendo um prejuízo muito grande, principalmente, por exemplo, na questão intelectual, cognitiva, ou seja, na questão do estudo, como também na questão do trabalho, porque ela tem dificuldade de centralizar, de concentrar. Ela está tão imersa, tão absorvida por aquela angústia que está vivendo, que ela às vezes não consegue se concentrar no trabalho, fazer as atividades que ela está acostumada, ter a mesma produtividade. Num adolescente, numa criança ou adolescente, a gente vai ver isso de uma forma muito clara, porque vai acontecer a queda do rendimento escolar. Então, eu sempre falo, queda de rendimento escolar, a gente tem sempre que alguma coisa está acontecendo. Uma criança e um adolescente não tem queda de rendimento escolar do nada, né? Então, a gente precisa ficar atento, e com os adultos também isso acontece. Então, se a gente pensar no adulto, uma pessoa que está com quadro de depressão de verdade, a gente precisa pensar assim, ela pode começar a ter problemas no trabalho, porque não está conseguindo render tanto quanto rendia, né? E acaba que fica um problema em cima do outro. Aí ela já está com depressão, aí começa a produzir menos, aí a autoestima dela cai mais ainda, aí a chefia dela exige mais porque ela não está fazendo aquilo que fazia, e aí ela fica mais deprimida. Entende como que é uma bola de neve, né? Então, a gente precisa ficar atento. Pensamentos de morte, doença e ideias suicidas. Isso é muito comum.
né? A gente saiu agora do Setembro Amarelo, que é um mês voltado para a reflexão e combate ao suicídio, né? Mas é um assunto que a gente tem que falar o ano inteiro. E na pessoa com depressão é muito comum assim, a pessoa sentir uma dor, nem vou no médico, porque eu já sei que eu vou chegar lá e vai falar que eu tô com câncer, né? Então, assim, tudo é muito grande, tudo tem... a morte é uma questão muito constante, esse pensamento de morte, de ideia suicida. E eu gosto muito de chamar atenção quando eu falo sobre suicídio, porque às vezes a gente fica muito preso às tentativas comuns e batidas de suicídio. E eu vejo assim, eu há um bom tempo assim, eu tenho feito bastante palestras sobre suicídio, então à medida que eu vou estudando, que eu vou vendo, isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente fica pensando assim, a pessoa tentou suicidar, subiu no prédio, se enforcou, deu um tiro na cabeça, cortou os pulsos. E aí, às vezes, a gente acha que toma um remédio, né? A gente fica pensando nesse tipo de coisa. Mas eu percebo, assim, que existe N atitudes suicidas que são pequenas, que às vezes a gente não chama muita atenção. Por isso, os números de suicídio também são completamente os reais dos que são divulgados. Porque dificilmente, muitos casos de tentativas de suicídio são diagnosticados como tais. E sim, muitas vezes eles acabam passando essas tentativas como ser um acidente. Então, e isso eu queria chamar sua atenção principalmente para a questão de adolescentes e adultos jovens, né? Então, quando a gente vê assim, fulano estava fazendo pega, racha de carro, né? Cada lugar tem um nome, é pega, é racha. Não, é só adrenalina. Estava fazendo atividade cheia de adrenalina, pulou de bungee jump e não sei o que. A pessoa que é muito ligada à adrenalina. A pessoa que é muito ligada à adrenalina, eu sempre coloco uma interrogação, porque ele está sempre querendo estar nesse limiar entre a vida e a morte. E eu acho que as pessoas que gostam muito dessa adrenalina, eu vejo assim, elas estão vivendo, mas para elas eu acho que muitas vezes a morte também não tem problema nenhum. Então, se a morte não tem problema nenhum, a vida também não tem muito significado, né? Então, eu gosto sempre de falar nisso para a gente pensar nisso. Então, a pessoa que bebe, dirige, que enche a cara e dirige, fala, não, vou dirigir, não tem problema, eu domino, né? Acho risco. Essas crianças e adolescentes que têm consecutivamente acidentes, você já fala, caiu disso, caiu da bicicleta, caiu de não sei o quê, subiu não sei o que, caiu. Eu fico de antena ligada. O que está acontecendo para tanto risco, né? Então, a gente precisa pensar nessa questão do paciente com depressão, olhar esse comportamento como um todo. Eu vejo que a questão do suicídio é muito triste a gente deparar com famílias onde alguém suicidou, porque a culpa sobre essa família é sempre muito grande, sobre quem é próximo é sempre como eu não vi, como eu não percebi. Então, por isso que eu sempre falo sobre essas ideias suicidas e esses comportamentos que às vezes não está classificado como os típicos de suicídio, mas que a gente precisa ficar atento. Beleza? E outra coisa que eu gosto de trazer é essa depressão e tristeza. Então, porque existe um misto nessa compreensão. Então, alguma coisa simples. Tristeza, ela é temporária, tá? A tristeza é temporária. Ela tem um prazo. E ela tem uma ligação com o fato real e concreto. O que eu quero dizer com isso? Eu perdi um emprego. Fiquei mal. Tô triste, verdade. Tô triste. Mas a minha tristeza tem um fato real. Acabou o casamento, fico muito mal. Meus filhos ficam mal. No estado depressivo, de tristeza grande. Perdi alguém, morreu alguém, tô triste.
é real. Quando fala assim, eu não preciso nem perguntar para alguém que perdeu um familiar, um amigo há 2 meses, ele está triste, não quer sair, não quer ir, uma mulher não quer ir no shopping. Eu preciso perguntar para ele por que ele está triste? Já sei que é por causa é um momento, do fato real. é um momento de luto, não é, Ana? É um momento de luto. A gente consegue encaixar o comportamento a um fato real, conhecido, né, concreto. A depressão já é diferente. A depressão, ela se prolonga por muito tempo. E aí a gente está falando meses, anos, tá bom? E ela não é possível fazer uma ligação entre o sentimento e um fato concreto. Então, a pessoa começa a desenvolver a depressão, é lógico que esses sinais e sintomas que a gente falou, não aparecem tudo de uma vez, de uma forma clara, eles vão aparecendo aos poucos, né? E aí, até que a gente atenta para levar um médico, para fazer um diagnóstico, aí a gente vai ver um histórico de que isso já está correndo há muito tempo. E se você pergunta para aquela pessoa, mas por quê? Não sei, não sei. E aí eu vou te dizer, por isso que eu falei lá na frente, depressão é excesso de passado. A pessoa está presa com N circunstâncias lá do passado. Então, a gente tem vários tipos de profissionais, mas eu sou uma psicóloga, porque apesar de psicóloga, sou enfermeira, então eu entendo completamente a questão emocional de vivência, mas eu sou super a favor da questão da consulta com psiquiatra e o uso de medicamento. O medicamento, ele não resolve. Então, eu, enquanto psicóloga, vou pensar, fulano está passando por isso, porque tem todo um histórico de vida, um histórico de família, da infância, o remédio, uma fluoxetina vai resolver isso? Não vai. Precisa de terapia, precisa de psicólogo e precisa tratar. Mas talvez a fluoxetina ou outro remédio que o psiquiatra indicar pode diminuir o mal-estar dela a cada dia, porque terapia não faz efeito de uma hora para outra, demora para fazer efeito esse negócio, né? Então, a gente precisa ter esse aporte, é um tratamento multiprofissional mesmo. E a gente não pode abrir mão disso. Então, alguns casos a gente pode tratar só com terapia, sim, mas a maioria eu entendo que é muito viável para o bem-estar do paciente que ele vá no psiquiatra também. Ei, Ana, e às vezes eu vejo assim muitas mulheres, principalmente, que fazem o acompanhamento isolado só com o psiquiatra, sem ter uma terapia junto. E Exato. aí, como que essa pessoa vai conseguir vencer esses problemas, de saber lidar com essas eventualidades, né, da vida, porque é necessário aprender a conviver, a lidar com isso, como você falou, sem ter o suporte do psicólogo. Eu não consigo entender como fazer de uma forma isolada, né? Essa junção, essa parceria, ela é fundamental. E aí vai a dica para você que está passando por isso, que está fazendo acompanhamento com o psiquiatra, procure um psicólogo da sua confiança, que você vai se sentir bem, não é isso? Para você poder ter essa segurança e, ao mesmo tempo, de ter o tratamento da forma adequada. Exato, isso, é isso mesmo, porque eu encontro muitas vezes a pessoa que vira e fala assim, eu não quero tomar remédio para ficar dependente. Gente, não é assim, não é assim. Os medicamentos não deixam tanta dependência. A dependência que eu vejo maior é psicológica do remédio, não o efeito fisiológico do remédio. E outros acham que, não, eu estou tomando remédio, vou resolver. Queridos, o remédio pode fazer você dormir, porque você está ansioso, está deprimido, ficou desempregado, mas ele não paga suas contas. Ele não leva você de volta à sua infância para ressignificar uma opção de acontecimentos, né? Então, esse processo é com o psicólogo. Sim. Então, a gente precisa, cada coisa no seu porta-coisa. O psiquiatra não faz terapia, não resolve seu passado, não. E o psicólogo não dá remédio, né? E a gente precisa realmente desses suportes. A gente tem uma fala assim no grupo que a gente precisa tratar a causa dos problemas, né? Precisa investigar a causa e curar essa causa, né? Tratar essa causa. E é isso que as pessoas precisam buscar através da ajuda do psicólogo. Porque eu conheço pessoas que têm anos
só com psiquiatra, tomando remédio, e nunca consegue se libertar da causa do problema. Né? O dia que começa a fazer o desmame do remédio, volta a ter as crises, volta a ter a insônia, volta a ter os resultados de toda essa aflição, de todo esse problema emocional que causa outras coisas, e não resolve. E isso é porque o que acontece? O remédio, eu falo que eu sou favorável, porque ele ajuda na melhora, mas para esse tipo de paciente, ele funciona como uma muleta. Porque, gente, sinceramente, fazer terapia, alguém que fala assim, eu estou fazendo terapia há 1 ano, é uma delícia. Mentira, porque é doído. A gente vai no psicólogo e chora lá, e sofre. Mas é isso que faz melhorar, né? Faz a gente poder curar, fechar feridas. Então, o remédio fica num lugar muito legal. Eu tomo remédio e estou achando que está resolvendo, Por quê? Porque eu não quero cutucar na ferida. Mas a gente precisa cutucar na ferida para ela sangrar e curar, né? Então, realmente, isso a gente precisa ter coragem. Precisa ter coragem, encarar, enfrentar. Eu, quando encaminho alguém também para algum psicólogo, eu sempre dou uma lista de 2, 3, porque assim, existe psicólogo, é igual médico, é igual para nós mulheres, é igual ginecologista, todo ginecologista é igual. Não. Eu não vejo ninguém falar que gosta de ginecologista. Se falar que gosta de ginecologista, eu falo, opa, para com isso, né? Mas a gente sabe que cada um trata de um jeito, às vezes a questão da empatia é diferente. Então, se eu fui em um, não gostei, não consegui me sentir à vontade, procura outro, porque nós temos formas diferentes, porque somos pessoas, né, de tratar, uns com mais afetividade, outros com menos, com mais reserva, e cada um se adequa a um tipo de profissional diferente, beleza? Bem, a ansiedade é um outro quadro também comum, né, psicológico. E aí a ansiedade, a gente falou, a depressão é um excesso de passado, a ansiedade é um excesso de futuro. A pessoa não vive hoje, ela está sempre preocupada com o amanhã. Aí quando? E se eu for? E agora, né, tá essa coisa, e se eu ficar doente? E se eu não sei o quê? E se eu ficar desempregado? Preocupações coerentes, reais, válidas. Mas nós precisamos parar e pensar. O que eu posso fazer hoje, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de Covid? O que eu posso fazer hoje tentando evitar ser contaminada pelo coronavírus? Hoje eu posso ficar mais dentro de casa, me alimentar de forma saudável, talvez tomar uma vitamina D, tomar um solzinho, usar gel, se eu tiver álcool gel, se eu tiver que sair, usar máscara, evitar aglomeração. É isso que eu posso fazer hoje? É isso que eu posso fazer hoje. Agora, eu ficar me desgastando, pensando que semana que vem, que eu vou no mercado que eu tenho que comer, eu tenho que fazer compra, eu tenho que ir lá, e alguém vai tossir perto de mim, e alguém vai passar, vai respirar, e aí eu vou ser... Queridos, isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Então, a gente precisa ver que a ansiedade é isso. Eu estou sempre me desgastando, me consumindo com as coisas futuras. E o futuro geralmente não está na minha mão. O que está na minha mão é o presente. Eu não posso mudar o passado e não posso mudar o futuro. O futuro eu não posso mudar, eu posso tentar construí-lo diferente. Como? Agindo hoje. Só hoje que eu tenho domínio. O amanhã eu não tenho. Então, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso construir hoje? Então, isso é muito importante. Então, na ansiedade, a gente vai ter essa coisa do comer também. A insônia é muito presente, né? Nos quais de ansiedade que a pessoa pensa. Fazer, ela geralmente não faz, só pensa, né? Nas coisas do futuro, no amanhã, e se meu marido ficar desempregado, e se eu ficar desempregado, e se meu filho não fizer o vestibular, tudo amanhã. Né? Então, assim, não dá. E isso a gente vai ver, por que eu falei disso também. Aí, aqui é uma parte assim, chatinha, que é um pouco técnica, mas eu acho que é importante. Esses descontroles emocionais, nós não somos um ser psicológico,
ou um ser fisiológico, um corpo separado da nossa mente. Nós não temos essa dicotomia. Nós somos um ser único. Então, questões emocionais influenciam o meu corpo fisiologicamente, o funcionamento do meu corpo, como o contrário também acontece. Então, o mal-estar, né, o mau funcionamento do meu corpo, de algumas partes do meu corpo, influencia a minha questão emocional também, né? Se a gente for pensar assim, a pessoa está com uma cárie no dente e está sentindo dor de dente. Gente, dor terrível que é dor de dente, né? Você está com dor de dente, mas eu estou bem, estou animado, estou disposto, vou na festa. Alguém faz assim? Não, porque uma questão fisiológica atrapalha a sua questão emocional e social. Então, quando a gente tem quadros de depressão e quadros de ansiedade, a gente tem uma das substâncias, várias substâncias são alteradas no nosso organismo. Uma delas é o cortisol. E o cortisol é uma substância, é um hormônio muito importante no funcionamento do nosso organismo. E aí ele é produzido lá pelas adrenais, que antigamente a gente chamava de suprarrenal, hoje a gente chama de adrenal. E ele vai, essa figurinha, a gente está dizendo que o cortisol ele vai funcionar, vai agir lá no cérebro, ele vai trazendo, aumentando ainda essa questão da depressão do cérebro, ele vai atuar no sistema imune, então na nossa imunidade, na defesa do nosso corpo, ele vai atuar nos músculos, ele vai atuar no funcionamento do fígado, ele vai atuar nos adipócitos, os adipócitos são células de gordura, e também na frequência cardíaca. Então, por exemplo, a gente vai ter algumas situações muito pertinentes. Se eu vivo nessa constância, porque a gente tem cortisol, o nosso organismo produz todo dia, produz à noite. Então, quando é lá pelas 8 horas da manhã, a gente já tem uma queda do cortisol, né? E ele é necessário no nosso corpo. Ele é completamente necessário, mas tudo que é demais faz mal. A água é muito bom para a saúde. Você tem que tomar aí 2 litros, 2,5 litros, conforme for seu peso. Agora vai tomar 10 litros d'água para você ver. Isso faz mal, afoga, né? Então, o cortisol, ele aumenta. E aí, o que acontece? O cortisol, por exemplo, ele diminui o espaço interno das nossas veias e artérias. Então, vamos supor que a nossa artéria, se você pensar, é uma mangueira. Então, se você abre a torneira num volume de água, o jato vai sair numa velocidade. E se você abrir a torneira toda, é mais velocidade, mas o calibre da mangueira não aumentou. Se for muita força, imagina um caminhão de bombeiro. Você já viu a mangueira do caminhão de bombeiro? Ela é desse diâmetro, né? Precisa de uma função de homem, às vezes, para segurar ela. Você já imaginou colocar uma mangueira na saída de água do caminhão do bombeiro? O que vai acontecer com a mangueira? Vai virar uma flor, porque ela vai abrir, né? Então, o cortisol, por exemplo, ele diminui a espessura, né? A luz, a abertura das nossas artérias, e aí o sangue fica bombando com mais força, porque o volume de sangue é o mesmo, mas o buraquinho ficou menor. Então, ele pode levar, por exemplo, a um AVC, né? Que é um acidente vascular cerebral, ou seja, uma artéria vai acabar rompendo. O cortisol vai fazer com que haja um maior depósito de gordura. Então, assim, pessoas deprimidas e ansiosas, às vezes engordam também, porque o metabolismo de gordura fica diminuído, então você acaba acumulando mais gordura. O cortisol vai funcionar lá no rim, por exemplo, diminuindo a eliminação de sódio, retendo sódio e retendo água. E aí a gente fica inchado, e aí o rim fica sobrecarregado. Ele diminui, ele produz o excesso de cortisol, aumenta a produção do organismo de substâncias que a gente chama de substâncias pró-inflamatórias, né? Então, o nosso organismo vai acabar produzindo mais substâncias pró-inflamatórias, ou seja, que fazem com que o nosso corpo fique mais inflamado. E aí é muito comum a gente ver pessoas com depressão, ansiedade, que aí tem dores articulares, não é só porque ficou parado, exercitou muito, não, é porque você acaba, desculpa, tendo um aumento da inflamação das articulações e outras coisas. Então, esse distúrbio, eu trouxe isso para você poder pensar que não é só ficar muito triste ou ficar muito agitado.
Isso tem consequências. Quando a gente fala de sistema imune e o excesso do cortisol, um dia, 2 dias, 2 meses, 3 meses, 5 anos, no caso de depressão, a gente está falando que isso interfere no ciclo celular, isso interfere no processo que o nosso corpo tem, maravilhoso, que Deus nos deu no nosso corpo, de fazer com que as células, quando começam a ficar velhas, morram. Quando a gente tem o câncer, nada mais é do que quando o nosso organismo para de deixar células mortas, células velhas morrerem. E aí elas vão se multiplicando, 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 porque elas esquecem, perdem essa memória de que tem que morrer, entendeu? Para que outras nasçam. Então, isso é câncer. Então, quando a gente fala de excesso de cortisol, muito tempo, muitos meses, muitos anos, e aparecimento de câncer, isso está muito, muito intimamente ligado. E por que esse cortisol teve alto? Porque a pessoa estava com depressão. Então, quando a gente vai fazer estudos, né, você vai ler na internet N estudos, você vai ligar muito casos de pessoas com ansiedade e depressão há muito tempo e aparecimento de câncer, estão intimamente ligados. Né? Então, é lógico que não é só isso, né? A gente tem câncer é uma doença multifatorial, tem N coisas, mas as questões emocionais estão muito presentes nos casos de câncer. Então, eu trouxe isso só para te mostrar que quando a gente fala de depressão e ansiedade, a gente não está falando só toma um remedinho e passa, tá só tristinho, tá só muito agitado. Não, isso tem interferência profunda no funcionamento do nosso organismo. Tá bom? E o estresse e seus efeitos, esse estresse, essa agitação que a gente vive, né? Porque a gente vive num mundo de estresse. E aí, o que os estudos mostram? Que aumenta o consumo de bebidas, né? Leva ao consumo de tabaco, do cigarro e outras drogas, né? O estresse também leva à diminuição da atividade física. Então, aqui, se você estiver conseguindo ler, beleza. Se não tiver, é uma charge, é um Facebook de educação física de depressão. E aí a educadora física fala assim, primeiro dia de treino, então você vai querer o quê? Emagrecer, definir ou enrijecer? E aí a pessoa deprimida, a mulher deprimida fala assim, eu quero fugir. Né? Por quê? Porque nesse estresse a pessoa faz menos atividade física e também o que acontece? Leva a uma alimentação mais inadequada, né? A gente tem um mecanismo, e aí eu não vou adentrar muito nisso, porque isso é muito profundo, a gente tem um mecanismo de compensação e punição através de comida. Todos nós temos, em maior ou menor grau. Nós usamos comida para nos presentear ou para nos punir. E, né, eu falei com vocês, agora estou formando em nutrição e aí eu vejo isso com muita claridade também, né? O que acontece? O que é comum a gente falar? Estou feliz, estou alegre, aconteceu uma coisa, eu vou comemorar. Comemorar como? Comendo. Comendo. Estou triste, estou deprimido. O que eu vou fazer? Comer. Estou triste, aí eu falo assim, não, eu tento ter uma alimentação agradável. Aqui na minha casa acontece assim, né? Mas o nosso está equilibradinho, graças a Deus. Mas, por exemplo, assim, sábado à noite, a gente almoça, janta todo dia, legumes, aquela coisa, o que é saudável, beleza, né? Proteínas, para quem é vegetariano, para quem não é, come carne, aquela coisa toda, na boa. Quando é no sábado de noite, sábado de noite é o dia que pode, né? Então, se a gente vai comer pizza, a gente não come pizza na quarta-feira no almoço, a gente come no sábado à noite, né? É um dia que a gente pode se permitir um pouco mais. Às vezes, tá calor, tá legal, mas tá tudo, eu vou tomar um sorvete. Não, eu mereço. Eu tomo sorvete todo dia? Não tomo sorvete, porque isso não é saudável. Mas hoje eu tô afim, eu mereço tomar um sorvete. Né? É um presente. Então, e a gente tem os outros casos mais graves de punição, onde a gente vai ter o desenvolvimento, né, das doenças como bulimia, anorexia, né, essa coisa toda que o alimento acaba servindo como uma punição. Mas o que eu trouxe para você? O estresse leva à comida.
E isso é tão claro que agora eu nem tenho ouvido falar muito, mas nos 2 primeiros meses, principalmente da pandemia, do isolamento, o que a gente mais viu foi memes, chats, comentário no Facebook, tô engordando, tô comendo, como que eu vou fazer para não engordar, porque agora eu fico em casa, fico comendo demais, todo mundo falando isso. Por quê? Porque eu tô estressada, tô sem as minhas atividades regulares, o que eu vou fazer? Comer. Então, o estresse leva muito a isso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, ficar atento em relação a isso. Ana, Oi. então, essa relação do excesso de atividades, da sobrecarga de tarefas, principalmente as mulheres, que não têm tempo para fazer uma atividade física, não tem tempo para se permitir até tomar um sorvete, mesmo que sendo de fruta, de fazer um Sim. passeio. Isso tudo vai favorecer o aumento desse hormônio, que é bom para a gente, mas em excesso causa toda essa relação, né, de doenças que você citou aí e tantas outras mais que não foram mencionadas. Exato. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de parar um pouquinho, refletir, buscar ajuda, se tratar e Sim. começar a se cuidar no aspecto de ter tempo para si, né, que esse estresse vai desencadear todo esse problema. Agora a gente vai ter uma imagem, eu acho que é essa, que eu acho que traduz muito isso. Seja bom com você mesmo. E outra coisa, é um espelho. Amém. Tudo começa quando eu me vejo no espelho. E eu me vejo, esse espelho não é só o vejo da minha aparência física, é me ver por dentro. Então, assim, eu preciso me observar. Será que eu já me dei conta se eu estou comendo mais nessa pandemia ou não? Eu estou. Mas eu vou te dizer, por exemplo, eu estou comendo um pouquinho mais. Aqui em casa a gente manteve os horários comuns de refeição, a gente não tem o costume de ficar comendo entre café da manhã e almoço, nem o almoço e o jantar, já era hábito. Então, às vezes, pode surgir uma pipoquinha no meio da tarde, um pãozinho no meio da tarde, de vez em quando. Mas aí eu vou te dizer, o que eu fiz? Que eu não sou chegada não, tá? Mas me obrigo. Comecei a fazer ginástica dentro de casa. Tem que contrabalancear alguma coisa, né? Tem que contrabalancear, meu filho. Tem um tal de chamado YouTube aí que tem ginástica para tudo quanto é idade, para tudo quanto é físico, estrutura, articulação. Então, eu conheci lá um tal de aerorrit, aí, ó, a gente faz. O dia que Eu eu não já fiz o faço, eu meu faço. hoje. Antes de entrar aqui, eu estava lá, ó, fazendo o meu Mas tem que exercício. ser. Porque aí se eu falo assim, tá, se eu comer um pãozinho hoje à tarde, tá de boa. Não é paranoia não, gente, é porque a gente precisa, a gente não pode ser refém de nós mesmos. A gente precisa ter autocontrole, autodomínio, né? Então, assim, eu estou em casa, não estou podendo ir na faculdade, não estou podendo ver as pessoas que eu amo com frequência, não estou podendo. Aí, o que eu faço? Poxa, eu me agrado um pouquinho, uma pipoca no meio da tarde, um bolinho também, sou filha de Deus. Mas eu não posso fazer disso todo dia, toda hora, de forma irresponsável, né? Ana, Então, eu preciso ser boa comigo mesma. e Pode por que falar. não classificar também esse presentear-se, né? Com Uhum. atividade física também. Isso ser um presente, Sim, eu diria um presente obrigatório, para sim, todo dia é se verdade, presentear com isso, que só tem benefícios para a gente, não é? é verdade. Eu costumo dizer assim, eu tenho uma prática de atividade física a vida inteira, porque eu fui militar, né, 25 anos, então assim, eu nunca gostei, gente, sempre detestei aquele trem, né? Mas eu era obrigada a fazer. Eu falei, eu nunca vou gostar disso. Depois que eu aposentei, eu comecei a me ver caminhando e correndo e gostando. Aí hoje eu falo assim, eu gosto disso, não gosto não, mas que eu gosto muito da sensação a hora que eu acabo. Por quê? Além da questão psicológica da obrigação cumprida, a gente ainda tem a produção de hormônios maravilhosos que o nosso corpo produz quando a gente faz atividade física e que dá um bem-estar. O que a gente mais tem academia de ginástica? Espelho. E as pessoas se gostam. A pessoa que coloca roupa de ginástica, mas que faz, né, nessa moda que todo mundo quer andar de leg e camiseta, tá desse tamanho
né? Pesando 100 quilos, usando leg e camiseta, como se malhasse, não malha. Mas quem malha, você não vê ninguém saindo da academia triste, de mau humor, sai de bom humor. Por quê? Porque os hormônios trazem alegria. Quando a gente faz atividade física, as nossas articulações ficam mais irrigadas, as nossas veias e artérias ficam dilatadas, a gente oxigena mais o cérebro, então chega mais oxigênio nas nossas células, a nossa pele fica melhor, fica mais viçosa. Então, assim, é muito bom. Aí eu vejo as pessoas olhando para mim e falam assim, Cláudia, mas eu não gosto. Cara, quantas coisas na vida a gente faz que não gosta? Então vai fazer alguma coisa que não gosta, mas que faz bem para você, né? E eu vejo assim, os estudos mostram que tudo é uma questão de costume. Se a gente se propor a passar 20 dias criando um hábito, depois que esse hábito construiu, pronto, acabou, está construído, você vai fazer, né? Então, assim, a gente precisa se dispor. O problema é que as pessoas têm uma má vontade de se dispor ao novo, a fazer alguma coisa por si, e aí a gente vai encontrar aquelas pessoas que gostam de ficar reclamando, né? Então, isso não é legal. Eu preciso ser boa comigo e não ficar esperando que os outros venham ser bons comigo. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso tratar de mim mesma com carinho, com atenção, né? E isso envolve tudo. É alimentação mais legal, é atividade física, aprender a parar de ficar dando valor para coisa, ó, desse tamanhozinho, a gente fazia um elefante, e aí atrapalha a nossa relação com nós mesmas, atrapalha a nossa relação com quem convive com a gente, que às vezes a gente fica insuportável, né? A gente tem visto aí os trocentos reportagens e trabalhos falando sobre casamentos acabando, né? Porque as pessoas estão ficando juntas e aí não estão se suportando, porque tem gente que já era difícil para só encontrar de noite, agora passar o dia inteiro com ela é insuportável, porque cada coisinha que ela falar, cada coisinha que ela... E nós mulheres, venhamos e convenhamos, nós somos experts em ser chatas, né? Nós somos experts em ser chatas. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Para que eu costumo dizer muito quando falo para casal, pois você está casada há 10 anos, há 15 anos, o cidadão está deixando ainda a tampa do vaso aberta, a toalha molhada em cima da cama. Poxa, minha amiga, se em 10, 15 anos já inundou, não vai mudar mais nada. Tampa esse vaso você, pega essa toalha você e para de falar sobre isso, porque não vai ter jeito mais. Relaxa, não fica criando uma situação a cada momento. Então, assim, muitas coisas, os momentos ruins que a gente vive, nós criamos, porque a gente fica dando conta de cada coisinha, principalmente nós mulheres. Se a gente relevasse mais, a gente traria um bem-estar para o outro e para a gente, né? Então, meu conselho é que a gente possa ser boa com a gente mesma. Quer falar alguma coisa, Ana? As mulheres têm mania de criar sofrimento, né? Oxi, e arrastar corrente. É verdade. Arrastar corrente, isso é notório. Eu vejo assim, os homens, eu vejo muito isso nas discussões, nos encontros de casais, assim, os homens falam uma coisa hoje, falou com você, te magoou, acabou amanhã, já discutiu, já acabou e já pagou. A gente fica arrastando isso. Sim, 1 mês, 2 meses, 10 anos depois o cara vai falar um negócio. Ah, mas aquele dia, parará, parará, parará. Ai, para com isso, gente. Isso não faz bem, não. Faz bem, não. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, aí eu trouxe 4 citações aqui recentes, uma de 2018 e outras 3 são de 2020, de estudos científicos, né, produção científica mesmo. Então, para nós, né, que somos da ciência, às vezes a gente sabe muita coisa, mas às vezes a gente tem essa necessidade de procurar lá um estudo, né, para a gente poder ficar mais reforçado aquilo que a gente já sabia, né? Já entende, você que não é ligado à ciência, mas você também sabe disso. Às vezes a gente não quer aceitar, mas é verdade. E aí eu vou trazer para você algumas coisas. Se você jogar lá no Google sobre espiritualidade e saúde, você vai ver N artigos, blog, trabalho científico de doutorado, de mestrado, de publicação em revista científica, uma porção de coisas. Eu trouxe algumas para a gente pensar. Olha só, o Tucker vai dizer, um trabalho produzido agora esse ano, publicado esse ano,
que a espiritualidade pode ser uma ferramenta complementar a ser utilizada no tratamento do paciente com câncer. Ou seja, o que ele está dizendo? Paciente com câncer, que tinha uma espiritualidade, que acreditava em algo mais que médicos, tratamentos e exames e remédios, tinha uma melhor perspectiva do tratamento. O tratamento ele era mais efetivo, tá bom? Paciente com câncer. Outro trabalho, 2020 também, publicado. Foram identificadas 2 categorias. A crença em Deus, onde todos os inquiridos, então, foram feitas pesquisa, tinha um grupo de pacientes que foram acompanhados durante um tempo para eles chegarem a essas conclusões. Foram identificadas 2 categorias. A crença em Deus, onde todos os inquiridos responderam que acreditam em Deus. Então, todas as pessoas que participaram dessa pesquisa falaram que acreditavam em Deus. E a força para enfrentar a doença é outra categoria, onde todos aqueles que participaram também responderam que a fé e acreditar em Deus os ajudou e ajuda a enfrentar a doença. Esse estudo é basicamente de paciente com câncer também. Então, os próprios pacientes diziam que aqueles que tinham fé, a fé que eles tinham em Deus, e aí a gente não está falando de religião A, B ou C, a gente está falando de fé, né? Ajudavam a passar pelo tratamento. Outro que nós tivemos em 2020 também. Essa é uma conclusão do Molina no trabalho dele, ele diz o seguinte: faz-se necessário investir na prática da religiosidade e espiritualidade e crenças pessoais, como estratégia na saúde, uma vez que demonstraram impacto na diminuição do indicativo de depressão e aumento significativo na qualidade de vida. O que Molina está dizendo? Ele está dizendo que do estudo dessa pesquisa que ele fez, ele viu que é importante, a nível até de saúde pública mesmo, de que se invista na prática da religião e da espiritualidade, das crenças da pessoa, porque isso diminui o impacto de depressão nas pessoas e também uma melhoria significativa da qualidade de vida. Então, gente, religiosidade. E aí, às vezes, as pessoas confundem espiritualidade e religiosidade, são coisas diferentes. Espiritualidade é você crer em alguma coisa. Religiosidade é você ter uma prática em cima daquilo que acredita. Então, se eu acredito, eu acredito em Buda, é uma coisa. Eu vivo o budismo, isso é religiosidade. Eu acredito em Deus, isso é espiritualidade. Eu vou à igreja, eu tenho uma comunidade social da igreja que eu pertenço, isso é outra coisa, isso é religiosidade. Isso é importante a gente saber essa diferença, porque olha só esse artigo publicado em 2018, olha só o que eles... Foi um trabalho de pesquisa que eles fizeram numa faculdade com, acho que se eu estiver enganado, quase 300 alunos de medicina, do curso de medicina e de enfermagem. E o autor, o Gonçalo, chega à seguinte conclusão: o presente estudo evidenciou que apenas a frequência religiosa esteve associada à saúde mental do estudante de medicina e enfermagem. Esses resultados demonstram que alguns estudantes utilizam suporte religioso na tentativa de minimizar os efeitos negativos de sua vida universitária. Esse suporte parece ser mais efetivo quando envolve a participação em atividades sociais e religiosas em relação a atividades privadas. O que o Gonçalo está querendo dizer? Bem, espiritualidade é legal, ajuda na qualidade de vida, ajuda no enfrentamento dos problemas, ajuda no enfrentamento de doenças. Espiritualidade. Agora, quer uma coisa mais efetiva, que dá mais resultado? Religiosidade, prática religiosa. A prática, a convivência religiosa. Ter um grupo social na igreja, participar das atividades da igreja. Isso melhora a qualidade de vida, melhora o enfrentamento dos problemas e melhora o enfrentamento de doenças. Queridos, isso você achava que sim. Se você é um ateu, você acha que não tem nada a ver. Se você é um ateu, a ciência é importante para você, provavelmente. Os ditos da ciência são fortes, você acredita. Eu estou te trazendo artigo científico, estou falando da ciência falando sobre isso.
né? Se você não é ateu, você já tem uma espiritualidade, então para você fica mais fácil você entender que a religiosidade é importante, que Deus é importante. Deus ajuda, funciona. Ah, Ana Cláudia, isso é mito, isso é coisa que foi criando, o ser humano foi criando, queridos. O ser humano foi criando. Eu não acredito dessa forma, eu acredito num Deus de verdade. Mas se você acredita que o ser humano foi criando esse negócio de Deus, eu vou te falar, tem dado certo para quem acredita. Tem dado certo para quem acredita. E a gente não pode abrir mão disso. A nossa vida é uma vida de turbulência, de problemas. A Bíblia diz isso, que seria assim. Mas eu trouxe para você uma passagem, vamos ver aqui. Eu gostei muito dessa imagem, e eu pensei muito nisso, foi antes de eu conversar com a Ana Paula, eu vi uma reportagem sobre isso, não é essa imagem específica, mas eu me vi nessa situação. Essa daí, qual que é a situação? Tem uma amarelinha, pintaram uma amarelinha na rua, e essa mulher passou e estava pulando a amarelinha. E eu vi isso há um mês mais ou menos atrás, alguma coisa a respeito disso, e eu pensei em mim. E eu, nessa situação. E eu te digo assim, ia ser muito difícil que eu não pulasse essa amarelinha. No meio da rua, na frente de todo mundo. Ia ser muito difícil, porque eu ia ficar assim, movida a pular a amarelinha. E aí a gente está falando, essa imagem está falando de uma alegria de vida, né? E aí eu queria falar, por que eu queria trazer isso para você, essa imagem, essa coisa da alegria, do bem-estar, de estar de bem com você. E quando eu falo de estar de bem com você, não quer dizer que as coisas estão maravilhosas, não, não é isso. Porque a gente precisa, eu costumo dizer, talvez você não concorde comigo, talvez você vai dizer assim, Ana Cláudia, você não conhece minha história. Todos nós temos uma história. E eu vejo assim, todos nós, toda pessoa poderia ser um personagem, ter uma novela completa na Globo. Porque todo mundo tem uma vida que é uma história que caberia muito melhor do que os dramas que a Globo põe de novela. Tá? Todos nós temos uma história. Porém, eu acredito que felicidade, não é aquela utopia de tudo tá lindo, maravilhoso, o céu brilha todo dia, eu tenho praia para ir, porque aqui em Juiz de Fora tá um sol de rachar e eu não tenho praia para ir, tá só o sol, né? Não é isso, mas felicidade, eu entendo que é uma escolha. Eu entendo que eu escolho ser feliz ou ser infeliz. E aí você pode dizer, mas você está falando por que você é isso, você é... Não, independente, porque eu escolhi ser feliz, independente dos problemas que tenham, que possam vir. É uma escolha, você precisa acreditar nisso. Felicidade é uma escolha. Independente se tem sol ou se está chovendo. Independente se está com dinheiro ou se não está com dinheiro. Independente se está doente ou não está com doente. Felicidade é uma escolha. O resto é momento. Eu sou feliz. Hoje eu posso estar triste, mas ser triste não. Então a gente precisa. Então quando eu vejo essa imagem, eu vejo a imagem de alguém que fez a opção por ser feliz. Tem a amarelinha, ela voltou talvez 20 anos na infância, naquele momento para pular amarelinha de quando era criança, se divertiu com isso, acabou, passou, a vida continua, os problemas vêm e vão. Mas naquele momento ela optou por ser feliz. E aí eu queria deixar com você a passagem bíblica que eu mais amo. Que eu mais amo de toda a Bíblia é o versículo que eu mais amo. E eu vejo Deus falando para mim. E eu queria que você sentisse Deus falando isso para você. E eu trouxe a versão da Bíblia Viva, que eu acho que ela tem um português, as palavras mais comuns que a gente usa todo dia. Ela diz o seguinte: Deus diz lá na Bíblia Viva, no Jeremias 29:11, ele diz o seguinte: eu é quem sabe dos sonhos que tenho para você. Sonhos de bem, não de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejo, um futuro de paz em sua própria terra. E aí eu queria contextualizar para você em que momento Deus escreve esse versículo. O povo de Israel tinha sido preso
dominado, estava fora, estava na Babilônia, tinha sido levado como escravo para a Babilônia. E se você entende alguma coisa de religião, de cristianismo ou de judaísmo, você sabe que a terra, Israel, o Judá, né, a terra era muito importante para eles, porque eles se sentiam escolhidos. Então, era importante a terra onde eles viviam. Eles tinham sido tirados e eram escravos em outra terra, em outro, que a gente diria hoje, em outro país. E isso se passou por 70 anos. E eles estavam completamente infelizes, apesar de que Deus tinha falado com eles para que quando eles fossem escravizados, eles já sabiam, Deus já havia profetizado isso, era para eles viver lá, construir suas casas, plantar suas uvas, viverem bem lá, e depois eles iam voltar para sua terra. Nesse momento, quando Jeremias escreve, né, Deus inspira Jeremias a escrever para o povo, Deus diz assim para eles: eu não esqueci de vocês, eu sei onde vocês estão, eu sei o nome de vocês, eu sei o que você está vivendo. Deixa eu te falar, eu sei os planos que tenho para você, os sonhos que tenho tido para você. E o sonho que eu tenho para você não é na Babilônia, é para você voltar para a sua terra, para você voltar para a sua casa, para você construir a sua vinha, para você plantar a sua azeitona e fazer o seu azeite, que isso era muito importante para o povo de Israel. Meu querido e minha querida, o que Deus tem para te dizer hoje é isso. Maria, José, Antônio, Cláudia, Josefina, qualquer um que seja seu nome. Deus hoje tem uma palavra para você. Ele sabe quem é você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E nenhum caia sem que ele permita. Ele sabe tudo que você já passou. Sabe tudo que você vai passar. E os sonhos de Deus para você são maravilhosos. Mas nós, muitas vezes, não permitimos que Deus cumpra os sonhos dele na nossa vida. Somos nós que atrapalhamos. Pensa bem se você alguma vez não desejou alguma coisa. Desejou. Às vezes até orou por isso. E depois falou: meu pai, mas isso foi uma mancada. Muito comum em casamento, né, gente? A gente quer, não, eu quero aquele que é maravilhoso. Aí depois você fala: ai, que burrada. Não era isso que era bom para mim. Deus tem planos para você. Deus tem sonhos para você, maravilhosos. Deus sabe quem é você. Você não é mais um na multidão, não é mais uma na multidão. Você é alguém muito especial, a menina dos olhos de Deus. E Deus tem um cuidado tremendo por você e tem sonhos tremendos para você. E nessa manhã o que ele queria te dizer é: deixa eu cumprir os meus sonhos na sua vida. Acredite, permita que Deus age em sua vida. E você vai ver que os fardos vão ficar muito mais leves. Cristo disse, vários momentos no Novo Testamento, você vai ler, Cristo diz assim: olha, sabe seu saco de problema? Em 2 ombros fica mais fácil. Toma o meu, deixa eu dividir com você. É isso que Deus quer para você, dividir com você os seus problemas e te ajudar. Confie, acredite, permita que Deus atue em sua vida e você vai ver. Não que os problemas não vão deixar de chegar, vão chegar, mas elas vão chegar de uma forma muito mais leve, muito mais fácil de serem conduzidos. Espero que isso possa ter ajudado você, te ajudar e que você possa refletir sobre essas palavras. Ana, é isso. Muito obrigada mesmo por essa explanação maravilhosa. Deixou aqui de uma forma muito clara, muito compreensível, acho que para todos, a necessidade de nós termos que, primeiramente, nos amarmos, né? Saber administrar o nosso tempo, porque a palavra também diz que há tempo para tudo nessa vida. E a gente tem que ter tempo para a gente ter saúde, para manter os níveis de cortisol equilibrados, para trazer benefícios e não doenças para o nosso corpo. E confiar nesse Deus maravilhoso, que fez um dia longo para a gente poder ter tempo para tudo, tempo para cuidar da saúde, cuidar de si próprio, da família, e tempo para buscá-lo, para confiar nele, não é? Que maravilhoso. Eu que agradeço por essa palestra, por ter dedicado esse momento com a gente e poder compartilhar para que você que está agora assistindo esse vídeo tenha acesso a essas informações, que tudo isso que foi falado aqui é possível para todos nós, esse crescimento, essa melhora e poder se resolver, né? Buscar ajuda em Deus, buscar ajuda nos especialistas para poder ter uma qualidade de vida de fato, que isso é muito importante.
Todos nós merecemos ser felizes, merecemos ter saúde, e nós precisamos nos colocar como donos desse direito e abraçar esse direito e fazer com que esse direito seja real, não é isso, Ana? É verdade, precisamos tomar posse desse direito. Com certeza. E é isso. Eu gostaria de deixar aqui minha gratidão e aproveite para curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Muitas pessoas precisam ter essas informações para que possam dar um novo rumo em suas vidas. Que Deus abençoe vocês e tenham um ótimo dia, uma ótima noite, dependendo da hora que você estiver assistindo.